Desculpa, gente, eu tava dando entrada às pessoas. Eu não sei o que aparece para vocês aí, mas tô dando uma entrada para mais algumas pessoas. Voltando. Função, né? Para que a gente usa a ponto riscado, né? Veja que eu não vou falar só de ponto riscado com a Pemba, né? Que seria o giz, né? Que a gente usa. Ele tem esse formato todo especial feito para Umbanda. Tem de múltiplas cores e depende da doutrina e do segmento de Umbanda que a casa segue. As pembas coloridas, elas são é, atos iniciáticos, né, ou iniciatórios, que você vai tendo direito de usar as pembas coloridas, sendo a pemba preta a última, né, que se recebe. Mas não é o caso de outras, né? Por exemplo, algumas vertentes pode se usar todas as cores. Quando é gira de esquerda, se usa a pemba negra para pré-exu e a vermelha para pombogira. Mas isso é tudo questão de casa a casa. Na sua casa, se seu pai e sua mãe de santo fala que o certo é isso, ele está certo e não tem não tem quem que contradiza isso. Então, primeira função. Eu quero deixar claro que são duas funções assim principais que tem o ponto riscado, né? O primeiro depende da tradição também. Eu vou falar bastante de tradição, que cada um tem uma vertente de Umbanda, e eu vou falar de algumas vertentes e como que isso, esse sistema de escrita mágica, de ponto riscado, de chamada, muda de um sistema para outro. Mas eu posso afirmar aqui que, independente do sistema, todos são iniciáticos. Todos têm que, o trabalhador, o médio, ele tem que passar por rituais e ir ganhando o direito de poder fazer, riscar o ponto, né? Então a primeira função que tem já na Umbanda, quando começou, era a intenção de mostrar a entidade, né? A assinatura, o nome. Tanto é que algumas vertentes até hoje, para o médium da consulência, o guia-chefe dele já tem que ter riscado o ponto, falado o nome e o sobrenome, né? A falange que trabalha, né? E dar o ponto cantado. Só depois que ele começa a atender, em algumas vertentes. E a função que é mais usada, né, é aquela de abrir portais, tanto para magnetizar, né, para colocar energia, tirar daquele portal energias benéficas de outros lugares que não estão dentro do terreiro. Lembrando que a Umbanda, por ser uma religião que cultua a natureza, mas a gente está inserido no meio urbano na maior parte, né? Então a gente precisa desses portais mágicos de tirar, por exemplo, a energia da cachoeira, a energia de todos os vórtices de energia. E também tem a função de absorvedora, né? Então descarrego, conduzir um portal de envio de energias negativas, quiumbas, eguns, são tudo transportados por esses portais abertos pelas entidades. Então, basicamente, o ponto riscado eles têm essas duas finalidades. Uma coisa que eu gosto de ressaltar aqui, eu não sei se todo mundo conhece o Hélio Couto ou a física quântica, que fala de energia, de vibração. Aqui eu já coloco um ponto assim. A Umbanda, por ser uma religião mágica ou religiosa, a gente ativa as energias por várias coisas, né? Porque tem casas, por exemplo, que não risca ponto. E não tem problema nenhum. Não é uma obrigatoriedade, né? Apesar de eu particularmente falar que é uma coisa muito linda, né? Uma coisa muito bonita, a mágica da Pemba. Mas o pensamento, as palavras, os gestos que a entidade faz são tudo evocações, né? São tudo ritos mágicos, né? Quando um caboclo dá um brado, né? Yeah! Ele tá naquele ato, né? De bradar, ele está abrindo portais, ele está descarregando, ele está conduzindo, ele está chamando forças, ele faz um monte de mirongas, né? O médio, quando o
pensamento, né? Quando acende uma vela, a magia do fogo. E o ponto riscado são tudo afirmações, né? Então, quando a gente pensa em pensar, falar, movimentar com gesto e escrever, né? Se a gente pegar a história de todas as religiões ou de todas as da humanidade, é cercada de símbolos. Então, o símbolo ele remete uma energia, uma força vibrada ali, né, escrita, para reforçar algo. Então, quando a gente fala alguma coisa, pensa alguma coisa ou escreve alguma coisa, a gente está evocando, chamando forças. A gente tem na Umbanda o verbo, né? Está tentando mais alguém. Outra função da escrita mágica simbólica, da Pemba, né, ponto riscado, é auxiliar a entidade, a espiritualidade a trabalhar. Nossa, o que seria isso? Né? O que eu quis dizer com essa chamada para mim não esquecer de falar isso? A entidade em si, ela que faz as magias, certo? Mas sempre vai precisar do mediador, do médium. A gente tem a energia animalizada para executar muitas coisas aqui no plano físico. Então, por exemplo, a gente pode dar o exemplo do atabaque, né? Que coloca tudo numa mesma sintonia, numa mesma harmonia. Já é uma magia que dá para falar horas aqui, eu não vou me aprofundar. Coloca todo mundo com o mesmo pensamento. E o ponto riscado, a entidade ela vai passar uma ideia, uma energia. Vou dar um exemplo. Hoje eu vou trabalhar um caboclo, né? Hoje eu vou trabalhar com é, sentimentos e emoções. Aí, quando o caboclo vai riscar o ponto, ele coloca isso para você, ó, vou trabalhar com Oxum. Aí o médium vai lá e desenha um coraçãozinho. Ele está afirmando naquele ponto, e a gente vai falar sobre todos os tipos de ponto, o que compõe tudo isso. Então isso é uma ajuda e um auxílio do, do guia fazer a gente ajudar ele auxiliando no trabalho, né? Colocando a gente com aquele mesmo pensamento, com aquela mesma energia, para ser de lá para cá e daqui para lá também, o mesmo pensamento. A Pemba é um exemplo, né? Se a gente vai fazer um trabalho nas matas, pois é Pemba e Pós, não necessariamente dá para a gente riscar um ponto ou abrir um portal mágico e tudo que dá para fazer com uma Pemba numa numa grama, não dá para fazer, né? Ou numa terra. Então a gente pode assim pilar uma Pemba ou até levar um tipo de farinha, consagrar ele e fazer os mesmos desenhos que a gente faz com a Pemba com esse pó em campos sagrados, né? Que também é a única forma. Por exemplo, você vai na praia, como que você vai desenhar? Às vezes pega um gravetinho e risca areia. Também pode. Pontos fixos e pontos de trabalho. O que seria um ponto fixo? Eu vou mostrar alguns exemplos para baixo, mas em alguns altares, em algumas casas de umbanda, depende da vertente, principalmente nas casas de umbandas esotéricas, é normal e natural você ver no altar o ponto riscado do guia-chefe. Ele é um ponto fixo, então ele foi gravado numa madeira e fica no altar. Na nossa casa, lá na que a gente trabalha, que é a gente utiliza o espaço da Dona Eunice do Cabral, na parede tem todas as imagens dos guias dirigentes da casa, né, os responsáveis por todo o trabalho mediúnico lá. Aí eu até convido todos os irmãos, se não repararam, depois de tudo que eu vou apresentar aqui, quando a gente retornar aos trabalhos lá na casa, observarem no mínimo detalhe todos os pontos, para vocês interagirem com as entidades que regem aquela casa, o espaço físico, né, e o espiritual. É lógico que quando a gente está usando a casa, os nossos trabalhos, a egrégora muda um pouco por causa de nós mesmos, mas tem lá os pontos fixos. E os pontos de trabalho ponto-chave da abertura do trabalho, das entidades, que na maior parte da nossa casa são pontos riscados de trabalho,
os visitantes, né, e até já falando para os nossos filhos e filhas, na nossa casa a gente não tem o hábito e não cobra isso dos médios, de a entidade vir e trazer o seu ponto riscado, trazer o nome, a falange, o tipo de magia que faz. Em algumas vertentes tem isso. Na nossa, não, a gente não tem. Tá? Quem pode riscar um ponto? Isso vai depender também da doutrina de cada casa. Não existe uma regra específica falando assim, ó, é assim. Ah, depois de tanto tempo você é coroado e ganha uma pemba. E aí você pode começar a riscar. Não, não é. Na nossa, ao meu entender, pela maturidade das pessoas, pela maturidade do grupo, dos médiums, o relacionamento que a gente tem com as entidades, que é bem próximo, o médium já está com condição de dar consulência, já está começando a conversar, ele já pode riscar o ponto, ele já tem o direito de usar a pemba. Para visitantes, a gente controla um pouco, porque a gente não sabe a intenção, a índole, o caráter de todo mundo. Né? Tem muita gente, a maior parte das pessoas que visitam os terreiros de Umbanda são pessoas do bem, buscando ajuda, auxílio, socorro, e até boa parte a gente vê hoje em dia que buscando a Umbanda mesmo, né? Que é uma religião mágica, religiosa, fantástica, né? Que a gente tem muito amor e carinho. Tipos de pontos, né? Então a gente vai ver os pontos da Umbanda esotérica, que lá do W da Mata Silva, a Umbanda Sagrada do Rubem Saraceni, algumas Umbandas iniciáticas, que tem várias, né? Um pouquinho de Quimbanda e Quimbanda e de Goécia. Vamos lá. Seguindo. A gente vai começar falando sobre a Umbanda de W da Mata Silva. W da Mata Silva, que é uma Umbanda iniciática. Eu usei esses livros de referência, mas assim, eu já quero comentar aqui, já de aqui para agora. Não espere ter um livro ensinando a escrever ponto riscado. Não existe. Não existe. Olha o tanto de livro que eu tive que pegar para fazer um compêndio pequenininho. A gente está falando que não tem, em todos esses livros aqui, não tem 40 páginas falando sobre o ponto riscado, porque, como eu disse, é um ritual iniciático. Não é um mistério lá. A lei revelada, né? Aqui nesse Umbanda de Todos Nós. Aqui tem bastante coisa, mas quem quiser ver bastante, a maior quantidade de material que está aqui nessa apresentação, que tem sobre ponto riscado de W. da Mata Silva, está nessa protossíntese cósmica aqui, nesse livro aqui. Eu acho que no meu mouse não aparece, deixa eu tentar pôr o laser. Nesse livro aqui, tá? Eu disponibilizo todos os livros para quem quiser depois, é só falar no final. Eu envio. Cada um desses vai falar um pouquinho, vai dando. Mas só que W. da Mata Silva, ele ensinava essas coisas e tinha graus e toda a ritualística. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Não sei se vocês estão reconhecendo, quem conhece, né? Aqui do lado direito, esse é o W. da Mata Silva, que começou a Umbanda esotérica, né? Iniciática. Veja que o terreiro dele é de chão de areia, né? Lá no altar dele a gente já consegue ver alguns pontos, que eu falei que é os pontos fixos, né? E aqui é um dos que trouxe a raiz dele, né? O Rivas Neto, para quem não conhece. Um terreiro bem semelhante, né? É lógico que em tempos diferentes, mas só que veja que tem muito ponto assim no altar, muita escrita mágica simbólica. E eu já falo aqui para vocês, W. Silva é uma complexidade gigantesca estudar isso. Tem algum material, tem alguns vídeos até do Rivas Neto na internet, ele explicando algumas coisas, mas é uma coisa muito difícil, sendo bem verdade assim. Vamos tentar falar um pouco. Esqueça assim, aqueles livros, existem muitos livros, a gente vai falar depois mais pra frente, mas aqueles livros que a gente compra, que é 3.333 pontos riscados. Aquilo lá para mim é uma bobagem, porque você pega o autor, você vai procurar alguma coisa do autor, você não tem referência nenhuma do cara que escreveu o livro. Ele provavelmente é uma pessoa que ia nos terreiros, né?
via o ponto, anotava, perguntava o nome da entidade e tinha aquilo como verdade. E alguns segmentos de Umbanda, se você, por exemplo, se você incorporar lá o Exu Tranca-Ruas, aí se você incorporado, o dirigente vai lá dar a pemba, se você não risca aquele ponto que está naquele livro, tá errado. Não, você não é o Exu Tranca-Ruas. E eu acho isso aí de uma bobagem muito grande, ao meu ver, tá? Porque não existe um ponto. Cada entidade, existe milhares de tranca-ruas. Cada um é um indivíduo à parte. E ele, por ser um ser, um universo único, mesmo ele trabalhando na falange, mesmo a mesma coisa a gente fazer uma analogia com os dentistas, né? Ah, eu sou dentista. Então, é uma especialidade de médico. Cada dentista trabalha de um jeito, mesmo sendo todos eles dentistas. Cada um tem uma forma, um método, um jeito de manifestar o trabalho. Então, por exemplo, vejam aqui, como que eles iam fazer ponto riscado no chão? Então, eles iam ter que usar, igual está aqui, ó, tábuas, né? Não daria para riscar. Daria sim para usar uma farinha ou uma pemba pilada, mas é algo diferente, né? Vamos entender, então, a Umbanda esotérica. Ela tem um princípio, ela cultua, né, três energias primordiais: caboclo, preto velho e criança. Então vejam que essa seta toda curvadinha representa a linha das crianças. As retas nos pontos riscados da Umbanda esotérica, reto é preto velho e curvado é caboclo. Então aqui está lá criança, caboclo e preto velho. Eu vou está sendo gravado e depois acho que no celular dá para dar zoom. Se for necessário dar algum zoom, alguém fala no comentário aí que o PowerPoint ele dá para dar um zoomzinho se for necessário assim, ó, tá? Mas eu preciso que vocês avisem. Então vamos entender lá as vibrações. Espera um pouquinho. Acho que alguém está com o fone. Se alguém tiver com o fone aberto, eu peço por favor para mutar. Por favor. Então vamos entender as vibrações. Então, a linha de Oxalá sempre vai vir com 3 pontinhos, mostrando que é de Oxalá a vibração. Se vier curvadinho, virado e passando a seta, é Iemanjá, essa força. Fazendo como se fosse aqui um colo de um útero. Toda curvadinha aí com os 3 risquinhos, não é ponto, é risquinho. Da Mata Silva, ele tem as 7 linhas, né? Que nas linhas da Mata Silva entra 2 linhas que são falanges de trabalho, não são orixás. Uma é a Iori, que seria a corrente, a linha das crianças, tá? Aí o outro com o rainho todo riscadinho seria Xangô. Esse curvadinho, mas sem estar passando a seta, é Ogum. Como se fosse formando um arco, né, para ser a flecha, é Oxóssi. E aqui entra a segunda linha que, na verdade, não é um orixá, né? É uma linha de trabalho que se chama Yorimá, ou chamada também de linha africana, ou linha dos pretos velhos. Então veja que nas 7 linhas de Umbanda da Mata Silva, entra crianças e pretos velhos nos orixás. Particularmente, eu acho um pouco complicado isso. Ao meu ver, eu fico com dificuldade em misturar linha de trabalho com orixá, mas isso, para quem é da linha esotérica, tá tranquilo, tá resolvido. Tá? É só uma opinião pessoal. Então aqui está de novo mostrando os símbolos, né? Oxalá, Iemanjá, Iori, que é a criança, Xangô. Essas chaves interpretativas é bom a gente ir aprendendo. Para quando a gente vê um ponto riscado, a gente já consegue falar assim, nossa, esse cara é da Umbanda esotérica, esse é da Umbanda iniciática, esse é da Umbanda sagrada. E a gente consegue identificar algumas coisas já, vendo de qual falange, de orixá que pertence. Seguindo.
Eu aperto Enter e não faz nada. Não acontece nada aqui. Que maluquice, tem que clicar. Aí. Nessa primeira figura, então, ó, esses são os pontos que eles chamam os pontos de lei que eles falam lá na Umbanda esotérica. Vamos interpretar esse ponto aqui primeiro. Deixa eu ligar aqui. Então a gente já vê que os 3 pontinhos já indica que é Oxalá. Esses outros símbolos, a gente vai ver um pouquinho para frente, que também são todos de Oxalá. Todos eles. Tá mudando uma pessoa aqui. Então, quando a gente olha então, os pontos, ó, todos flechas curvas, já denota pra gente que é um caboclo. E pelos símbolos a gente já vê que é um caboclo de Oxalá. O mesmo vai seguir para os próximos, né? Vamos tentar interpretar esse aqui. Olha lá, ó, a curvinha. Iemanjá. Os rainhos, né? Xangô. Oh, meu Deus, porque toda vez eu vou ter que tirar o laser e apertar, clicar na tela. A curvinha sem ultrapassar a seta. Ogum. Todos esses símbolos aqui são de Ogum. Há um S aqui que parece, depois a gente vai ver para frente, a gente vai interpretar tudo isso. O semi-arco fazendo um arco e flecha. Oxóssi. A linha de Orimá, ou de Preto Velhos, ou de linha da africana, que eles chamam também, né? Linha africana, fazendo um 4 de ponta cabeça. Todos esses símbolos vão demonstrar o nível magístico, qual que é o campo de atuação, se ele é de transporte, se ele é de consulta. Ele fala várias coisas. Vejam que na Umbanda esotérica, a entidade ela traz a assinatura dela. A assinatura dela contendo toda a especificidade, o nível, os orixás que regem ela. E por fim aqui, né, seria um ponto de criança, esse, ou da linha de Ori. Esse é um altar típico de uma umbanda esotérica. Então aí para os filhos da casa, não sei se vocês reconhecem essas tábuas lá. Lá na nossa casa ela é uma tábua redonda. Então esse primeiro símbolo é de Oxalá, é um J com um pingo e um chapeuzinho, pingo, chapeuzinho, pingo, chapeuzinho. Esse próximo aqui, ó, formando como se fosse abraçando, né, dando um abraço em si mesmo, é Iemanjá, tá? Porque ele é bem semelhante, eu vou pular um para cá, ó, a esse. Esse já é, eu tô com a minha câmera desligada, mas ele é como se fosse um guerreiro, né, fazendo um X igual um caboclo de Ogum. Ele é mais tipo guerreiro, assim, né? Diferente desse que ele tá se abraçando. Ah, pô, Lupinha. Não tá aparecendo? Ah, não é o zoom, né, bem? É a lupa. Cristina falou bem, pô, senão eu tô falando e vocês não estão. Esse, ó, esse. Então, esse desenho que faz assim, ó, é como se fosse um guerreiro, né? A gente vê que as entidades de Ogum, elas fazem um X com os braços e bate no peito, né? Essa com os risquinhos é Yori, a corrente das crianças. O Szão aqui, ó, Xangô, justiça. Esse que parece até um símbolo de nota musical, mas seriam as flechas, né? O arco e as flechas, de Oxóssi. E
e Orimá, os pretos velhos, ó, o 4 de ponta cabeça, mas agora ele tem um detalhe a mais ali. Então veja que esses símbolos são os símbolos que dentro da banda esotérica é chamado de máxima, né? Depois vocês vão ver que tem os níveis, grau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse seria o sétimo grau dos orixás das 7 linhas. Então, num altar, é esperado colocar uma força máxima, né? Uma força mais pura. E aqui no centro seria o ponto, o ponto riscado da casa, né? Da entidade chefe que trabalha. Então veja que tem vários elementos ali. Alguns vocês já podem estar reconhecendo, outros a gente vai ver agora para baixo. E no altar, geralmente, é riscado aqui, embaixo do copo, a energia do que será trabalhada na gira, no trabalho no dia. Também tem cristais, pedras e flores. Mas isso não é o tema de hoje. Deixa eu tirar agora a caneta e dar um. Aqui, o David Amado Silva, ele relaciona aqueles mesmos símbolos dos orixás, né, com os chakras e os planetas. Eu tenho algumas divergências aqui, mas eu não vou entrar em detalhe, que seria outro tema para outra aula. Mas tem algumas coisas que não batem, não. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo, tá? No chakra umbilical, o esplênico, Oxum. Ao meu ver, Oxum era esperado no cardíaco, né? E tá ligado com Oxóssi. Então, um planeta que feminino, né, com Oxóssi, ficou estranho para mim, mas é particularidade do culto esotérico. Então aqui é os mesmos símbolos, só mostrando de uma forma mais detalhada. Aqui também vai falar a mesma coisa, vou seguir. O Anderson deve conhecer muito bem isso aqui. Ele até, numa palestra, o arqueômetro, né, ele deu essa palestra pra gente, eu nunca vou esquecer da palestra. Já tem uns 6 anos atrás, mas eu não esqueço não. Então esse mapa vem junto de um dos livros, né? Então aqui tem todas as 7 falanges, né? Aqui ele vai correlacionar as 7 notas musicais com os 7 planetas, com alguns outros símbolos, e ele vai fazendo essa miscigenação, né? Esse cruzamento das energias entre elas, e vai chegar naqueles pontos que que eles chamam de ponto-chave, né? Das entidades aí das 7 linhas que a gente viu. Alguém fez pergunta? Nossa, é mó fora de mão o negócio aqui. Ah, o Fábio. Pinho, Gustavo, tem uma pergunta. Ah, tá, já conseguiu entrar. Tá. Seguindo. Então, vejam a complexidade de todos esses símbolos têm que ser estudado. Tudo isso aqui dentro da Umbanda esotérica é muito bem discernido e assim é gradual lá. Lá vou dar o exemplo aqui da maçonaria. Assim, você recebe o conhecimento a doses homeopáticas, de pouquinho em pouquinho. Então leva-se anos para você ter todo o conhecimento. Eles não vão entregando conhecimento para todo mundo, não. Tanto é que a gente pega esses livros, você pode estudar ele pra caramba, e você não vai ter todas as chaves interpretativas. As chaves interpretativas de tudo isso é com um guia incorporado ou você estando dentro desse contexto aí da Umbanda esotérica. Não tem como, não tem outra forma. Aqui é só, eu dei um zoom ali no canto, só vou mostrar que qualquer escrita, seja em português, em qualquer. Toda escrita simbólica, esses desenhos que a gente vê, algumas coisas que a gente não consegue entender, às vezes a gente incorpora a entidade, ela faz uns desenhos, depois a gente tem que procurar buscar, né? Então eles vão usar todos os alfabetos, o alfabeto, no caso aqui, adêmico, né? Todos esses desenhos que tem uma simbologia, outros, aí alfabeto egípcio, alfabeto mágico, e por aí
por aí se vai. Então vamos começar aqui pela linha de Oxalá. Então veja, normalmente os médios, os trabalhadores, né? Normalmente a gente incorpora entidades, vendo a visão do W. da Mata Silva aqui, tá? Entidades no grau, deixa eu pôr, entidades no grau 1, 2, alguns médios muito raros, aqueles médios mais antigos, que já tem uma bagagem espiritual maior, conseguem incorporar médios de entidades de grau 3. Agora falando de grau 4, grau 5, já é SF de falange. O grau 7 aqui, ó, já é orixá. Aqui já é orixá pequeno. Então é coisas assim. Aí você vai de um terreiro, vai ver o ponto riscado, só tem esses símbolos assim, né? Às vezes a entidade está chamando a força da pura, né? De Oxalá. Mas se é um ponto riscado que é dando assinatura e a entidade põe isso aqui, já tem que meio que desconfiar, né? Porque não é esperado assim, vendo assim a quantidade de terreiros que tem. É lógico que um ou outro vai ter vai receber entidades num grau maior, né? Mas geralmente isso é para os dirigentes. Eu mesmo eu vejo minhas entidades, é tudo coisa simples, gente, muito simples. Pequenez da Umbanda, simplicidade, humildade, faz parte e acho que é o melhor caminho. Você chegou a ver uma pessoa que começou a riscar umas coisas muito estranhas, assim, muito elevado, há de se desconfiar. Aí cabe sim ao dirigente, aos responsáveis, e tá olhando isso. Eu, pessoalmente, todas as giras, eu dou uma passada junto com a entidade, vou olhando, algumas coisas que eu não entendo, eu pergunto mentalmente, vou ganhando um conhecimento também de pontos e entidades. Porque quando a casa tem uma doutrina e ela segue uma linha, aí fica fácil, né? A gente faz igual eu estou fazendo aqui, né? Seria explicado, ensinado o que pode, o que não pode. Aí entra esse conhecimento. Eu pus num dos temas lá no início da palestra, que é ajudar a entidade a trabalhar. Como que a entidade vai passar um desenho, por exemplo, vamos colocar assim, nesse grau 4? É difícil a interpretação de um desenho de algo que não está em você, que você nunca viu na vida. É a mesma coisa de uma pessoa chegar, uma entidade, e começar a falar Yorubá. Ela vai falar em Yorubá e a gente vai captar aquilo e vai tentar passar para o português. Acontece isso muito, por exemplo, em linha de povo cigano, né? Que quer falar os portunhol. Não vai sair nada muito certo. Então, imagina, muitos de nós, né? Posso falar a maioria dos médios, a gente mal consegue passar a mensagem fidedigna de pensamento e transformar em palavra. Já pensou em desenho, né? Em psicografar, né? Não é uma mediunidade muito natural da Umbanda, a psicografia. Então, geralmente a entidade passa a ideia da energia. E, e o médium, o trabalhador com o conhecimento já estudado, Umbanda esotérica para fazer todos esses desenhos, o médium já estudou muito isso. Passou por provas, prova escrita mesmo, igual a escola. Quando ele sentir energia, a entidade pedir uma coisa, ele vai lá e só transcreve. É a mesma coisa a gente, né? Aprender uma linguagem de escrito, o alfabeto romano, grego-romano. Vai lá falar amor, você vai lá, abaixa no chão e escreve amor. Mas para simbologia seria um coração. Ou a gente vai ver aqui para frente, na questão de Oxalá, a fé, 3 pontinhos. Ah, o cara é maçom. Não, não é isso não. Então, nesse ponto riscado, encontra-se as 7 forças, as 7 vibrações. Então quer dizer que a entidade que riscou isso, ele já é um grau de orixá. Vamos achar elas? Primeiro ele fez umas setas, né? Fazendo a gente chama de ponto, no caso, se tudo fosse riscado no meio, ponto fechado. Mas como tem desenhos fora da área circular, acho que está chegando alguém. Já já demonstra que é um ponto aberto. Depois a gente vai falar sobre isso.
Os 3 pontinhos aqui, ó. Então, ele já mostra que ele é grau 1. Oxalá grau 1. Vamos procurar o grau 2. Peixinho aqui, né? Tá aqui. Grau 3. Vamos procurar. Tá aqui. Ele é grau 3. Grau 4. Grau 4 tá embaixo aqui, no meio, no centro. Mas veja que esses números 2, todos esses pontinhos a mais, esse desenho, significa campos de atuação, nível de magia, tem várias coisas, tem que estudar. É muito complexo mesmo. Grau 5, está aqui no canto. Grau 6 está aqui. E o grau 7 está no meio. Então tem todos os graus aí. Então isso é uma assinatura de uma entidade que já passou por todos, né? Geralmente na Umbanda a gente vê entidades que vêm com o nome 7, né? Eu sou 7 montanhas. Sou caboclo pena branca, 7 pena brancas. Um exemplo, né, de um caboclo, né? Setas curvadas, Oxalá, grau 7. Caboclo 7 flechas. Tá bom? Vamos pro próximo. Gustavo, mas na minha casa não tem uma doutrina. Então pode aparecer pontos de umbanda esotérica? Pode. Se na casa não tem nenhuma doutrina, pode aparecer qualquer coisa. Aí cabe aquela comunidade definir o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Seguindo, Ogum. Então ele começa no grau 1. Opa! Começa no grau 1 só com uma curvinha. Aí no grau 2 já é uma curvinha maior, grau 3 já virou um anzol torto já. No grau 4 aí vai complicando, né? E o grau 7 é o que eu falei, né? Dando o X no peito, né? Yeah! Se a gente procurar aqui, vai ter o 7 também, da mesma forma. Aí cabe depois olhar cada um, né? Nossa, um dia eu risquei algo parecido. Então, provavelmente você recebeu uma entidade de algum que tem as iniciações, porque não pense vocês que é só a gente, né? Os médios que estão aqui no plano terreno, que tem que ter as iniciações. As entidades têm também. A Umbanda, ela é extremamente militar. Então, ela tem os cargos, as hierarquias, tem os tronos, tem e conforme mais a entidade evolui dentro do campo dela de atuação, ela vai ganhando símbolos, vai ganhando condições de atuar mais tanto no plano espiritual quanto no plano físico. Seguindo Oxóssi. Então começa com uma curvinha e vai evoluindo. Tem o S, que depois vocês vão ver que em Xangô também tem um S, então tem que tomar cuidado para interpretar esse S. Depois vem uns Vs com as setas, as curvas para baixo, depois para cima já recebe um mais, um 3 mais e vira um arquivo. Da mesma forma vai estar nesse ponto-chave. Seguimos. Xangô. Mesmo raciocínio. Grau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veja que o S aqui é o contrário do de Oxóssi. Ele é um S mesmo, lá é mais um 5, né? Não era nem um S. E ele tem umas perninhas, uma seta e uma semiflecha. Também no ponto, como descrito no livro, parece um 23, né? Mas não é. Esse aqui até relembra do de Oxóssi, nível 4, eu acho. Mas não é um rainho. Então tem vários desenhinhos que, putz, às vezes pra gente é só um rabisco, alguma coisa assim, mas tem um significado, uma simbologia. Que se a pessoa não é iniciada, por que uma entidade iria arriscar algo que só diz respeito a ela? Se o médium não precisa de ter conhecimento, ou ela está fazendo algo que não cabe aquele coletivo, aquele grupo ter o conhecimento. Opa, cadê o mouse? Tá entrando mais alguém. Ou é para dar uma oportunidade, que eu vejo sempre dessa forma, né? Sempre pelo lado positivo.
de, depois do final dos trabalhos, né, o trabalhador olhar aquilo e ter a curiosidade, o interesse de buscar. E como que busca isso, né? Se tem pouquíssima literatura, as literaturas que tem geralmente é armadilha, e eu vou falar isso para vocês. Esses livros que eu estou mostrando, eles dão só um conceito raso, assim, a nata só o que está em cima, a pontinha do iceberg. O que está para baixo tem que fazer parte daquele contexto e recebendo as iniciações e recebendo conhecimento. Até para resguardar um médico que está iniciando, ir lá e não fazer uma bobagem, né? Não riscar um ponto que não conhece. Eu peguei no livro, eu entrei na internet, eu vi lá que deixou capa preta, o ponto dele é assim. Aí eu vou lá na hora de incorporar, chega lá, pego uma pemba na mão, treme tudo, não consegue fazer, não lembra, a entidade apaga aquele conhecimento do. Acho que alguém está tentando falar. Pode falar. Seguindo. Porque a gente já chega em Iemanjá, lembrando lá que ela invade, né? Aí já faz um laço e volta. Nossa, e agora ficou um rabisco ali? Deixa eu ver se eu consigo apagar esse rabisco aqui. Apaguei. Vai evoluindo dos graus, vai ficando mais complexo. Aqui ainda, por exemplo, assim, ó, se a gente não pega e não dá uma olhadinha, não dá uma estudada, se risca uma coisa. Estou esquecendo de pôr a seta, gente. Eu vejo o mouse, eu não sei se vocês conseguem ver o mouse, mas deixa eu pôr aqui. Se aparece uma coisa dessa num ponto, a pessoa tava tudo tranquila, tipo uma mãezona lá no trabalho, falando, não tinha nada a ver, parecia que ela tava com uma entidade de Iemanjá e riscou flecha, né? Não esqueça que a gente tem caboclas da água, né? Mas é um grau 5 de Iemanjá, ó. Parece um arco e flecha aí, mas não é. Seguindo, acho que é o último agora da. Já acabou. Eu pus aqui, ó, porque assim, é extremamente fácil achar esses tipos de livro. 3.333 tem lá uns 7.777 pontos escados. Esse é específico de Exu e Pombogira. Mas tem de tudo quanto é linha e tem muito ponto. O que eu falo assim para os filhos da casa, né? E para todo mundo que está aqui. Queria agradecer também os visitantes, tá? Esse tipo de livro tem que ser visto. Você tem que olhar, pegar e olhar. Mas não é para copiar, não é para deixar nada gravado na sua memória. Não é para você ir lá ver qual é o nome da tua entidade e ver como é que é. Porque isso foi um exemplo aqui, né? Um Luizinho que fez um pirulito, duas cruzinhas, duas balinhas. Existem milhares de Luizinhos, eles vão riscar ponto diferente. Se naquela doutrina, na casa, obriga a trazer um símbolo, né? Um nome, assinatura, e se você fizer e tiver diferente do que o dirigente fala que é certo, então o dirigente ele tem que falar o que é o certo, né? Para ensinar. Geralmente as entidades, os guias, não só os guias, o mentor da casa, o guia-chefe, mas os próprios guias, às vezes vão lá e ensinam alguma coisa. Na nossa casa acontece bastante isso. Das entidades do irmão Kleber, faz os pontos, depois geralmente ele ou incorporado mesmo, ele ensina o que lá significa, ou depois dos trabalhos, o próprio médium vai e explica para a corrente o que é cada coisa. Aí tem o aprendizado, né? Aí aquilo, um exemplo, vamos supor que na casa definiu que a machadinha, todo desenho de machado é a vibração de Xangô. Igual esse aqui, vamos interpretar esse desenho. É um raio grandão e uns raios pequenininhos, né? E esse é o Xangô chuva de raios.
Então veja que ele pode até ser um ponto de trabalho dentro da doutrina, mas ele pode também ser assinatura, com desenhos. Os Exus e Pombogiras, eles são mais clássicos, né? Geralmente tem os tridentes, geralmente tem uma, eu posso falar aqui uma meia dúzia só de outros elementos. Geralmente o que a gente vai encontrar é os tridentes, seja ele de base achatada ou de base côncava. Algumas doutrinas classificam como o curvado como o Pombogira e o quadrado como Exu, mas em outras doutrinas, por exemplo, o Exu Caveira, tem as bases côncavas e não tem nada a ver com o Pombogira, né? Então cada doutrina tem os seus desenhos, é como se fosse a escrita mágica, né, de cada uma. Olha como que é diferente da Abda Silva para esses. Que esse aqui é as umbandas mais populares, que são desenhos mais simples. Mas que a gente nunca deve pegar nenhum livro, ir lá e olhar para querer fazer igual, para copiar. É você ter a intenção que eu falo assim, pega esses livros, sim, para leitura é ótimo, para você ver todo tipo de símbolo que as entidades passam. E até para você treinar. Por exemplo, esse Ogum Serenada. Duas espadas, as estrelas. Então, já traz um contexto, né? Ajuda o médium, o trabalhador, trazer essa energia simbolicamente para o chão do trabalho. Lembrando que sempre o ponto riscado ele nunca é solo assim. Ele sempre vai ter vários elementos. Todos os elementos que a gente usa na Umbanda, né? Vai ter os curiadores, que são as bebidas, vão ter as velas, vão ter os incensos, os cristais, as pedras, outros objetos. Se a gente começar lá na Umbanda de eles jogavam os punhais, né? A entidade incorporava e riscava sua assinatura e jogava a ponteira, né? Ou a adaga, né? Mais chamado de ponteira. No próprio chão, acendia algumas velas, tudo deitado. É uma coisa maluca. Se alguém nunca viu, eu recomendo procurar assistir no YouTube as giras lá da tenda da Nossa Senhora da Piedade, primeira tenda de Umbanda. Como que eram os trabalhos. Era coisa mó linda de ver. E lá, além de ser as assinaturas, também tinha outros símbolos que era do trabalho que estava sendo executado pela entidade. Mesmo as assinaturas, a gente percebe, né, vendo que durante o tempo muda. A gente tem algumas doutrinas que falam assim que cada entidade tem 7 assinaturas. Então, conforme ela vai evoluindo, a assinatura vai se mudando, vai ganhando outros elementos. Seguindo. Vamos mudar agora para a Umbanda Sagrada, do Rubens Saraceni. O Rubens ele já traz mais uma coletânea de livros que tem, apesar de ter os títulos, né? Iniciação à Escrita Mágica Divina, o Código da Escrita Mágica Simbólica, Tratado da Escrita Mágica Sagrada, a Magia dos 7 Símbolos Sagrados, e eu pus mais 3 aqui, que eles são mais doutrinários, né? Mais teológicos, que falam mais da cultura e tem algumas páginas, poucas páginas. Se a gente for somar tudo aqui, dá umas 800 páginas de escrita mágica simbólica. Lembrando que aqui não vai ter nada de ponto riscado. Você acredita? 800 páginas e não vai te ensinar a você riscar um ponto. Assim. Porque o Rubens Saraceni, ele trouxe um contexto totalmente diferente de uso da escrita mágica simbólica. Aqui, a gente já tem que estudar geometria sagrada. Aqui, é difícil um médium incorporado conseguir fazer uma mandala, que seria os pontos, né? Você pode ver que geralmente são circulares, né? Nas próprias capas dos livros, e são coisas extremamente complexas. Pouco provável um médium conseguir fazer um negócio desse, porque é geométrico. Você precisa de usar até instrumentos, né? Um transferidor, outros elementos, né? Régua, às vezes uma linha para você fazer algumas coisas. Então não dá para fazer assim de mão, assim, nessa complexidade. Mas vamos entender a Umbanda Sagrada. Esse é o pai Rubens, né?
lá no começo da... Nossa, já passou uma hora. Vou acelerar um pouquinho aqui, a gente perdi a noção do tempo. Mas já está quase acabando. Vai, Rubens. Na visão da Umbanda Sagrada, os pontos riscados eles têm muito mais função. E não tem a finalidade de só trazer um nome ou assinatura. Pelo que eu vejo, assim, pelo que eu estudo, o foco não é esse, de querer falar quem é a entidade. Aqui já é voltado mais para magia mesmo, para a execução das coisas. Falando um pouco até de compreensão de energia, quando você risca um ponto, por exemplo, igual esse, que é um ponto de trabalho que a pessoa entra dentro para receber aquelas energias. Vendo as vibrações, né? Quando você faz um ponto fechado, risca um círculo e põe alguns elementos, a escrita mágica simbólica, nesse campo, as moléculas do chão abrem portais, né? Interdimensionais. E é importante falar que quando você abre uma porta, a porta você pode tanto entrar quanto sair. Então, por isso a gente tem que ter muito conhecimento de abrir uma porta dimensional, vamos colocar dessa forma. Porque o que pode vir de lá para cá? Pode ser coisa boa, né? Ou não. E mesma coisa daqui para lá. O que você vai descarregar daqui para lá? Será que se você abrir um portal negativo, não vai te puxar as energias positivas? Então é uma coisa a se pensar. Aqui, por exemplo, já é um exemplo de como é usado, né? Rubens Saraceni ensina aí no primeiro nível de magia, que são 26, o primeiro nível de magia é uma magia do fogo, que você vai aprender todo o mistério, vai ser iniciado nas 7 chamas sagradas e na magia de Pemba. Essas duas iniciações que você tem no primeiro grau de magia. Você vai aprender a usar as velas e a Pemba. Riscar essas mandalas, chamar as forças. Vejam que são coisas aparentemente mais simples, tá? Mas o fazer, né, é muito mais complexo. Tem geometria sagrada aqui. Aqui é um exemplo prático, né, que está usando ervas, velas, cristais, flores, alguns curiador, né, alguns líquidos. Importante frisar, independente da Umbanda, é interessante saber disso, sobre magia aberta e magia fechada. Geralmente, quando uma entidade risca um ponto, faz alguns símbolos soltos no chão, a gente pode considerar aquilo uma magia aberta. O que é uma magia aberta? Que o campo de atuação dela pode ser aberto tanto na horizontal, quanto na vertical, como no em cima, no embaixo, na esquerda, na direita, e até interdimensional. Pegar várias dimensões, né? As 77 dimensões que o Rubens Saraceni declara, 66 naturais, aí vai todos elementais, luminais, angelicais, tem tudo isso aí. Então, quando uma entidade risca um ponto aberto, normalmente ela se percebe que ela está trabalhando. É quando, na nossa casa, por exemplo, quando os trabalhos são encerrados, a gente tem a conversa. Eu já olhei os pontos de todo mundo, aí eu presto muita atenção na fala, né? E a gente até anota como ata os dizeres dos médios. Hoje fez uma magia aberta. Hoje eu trabalhei ajudando a casa, os médios da casa. Então, uma magia aberta, geralmente ela tem amplitude do Congá, do campo sagrado onde ficam os médios. Então, aquele médium que está fazendo uma magia aberta, ele provavelmente está trabalhando o coletivo, todos, né? Já diferente da magia fechada, né, que a gente chama, ou magia, ela pode ser tanto circular, um quadrado, um triângulo, e todos os elementos, magia, a escrita simbólica vai estar dentro desse círculo, desse espaço fechado. Às vezes ele põe uma guia que delimitou aquele espaço. Então ali é um portal, sim, de trabalho, ou pode ter também outras finalidades, mas é algo pontual, específico e geralmente trabalhado pela entidade. Ele não é coletivo. Então, um exemplo, quando vai fazer um trabalho de descarrego,
se não é um descarrego mais pesado, um descarrego mais coletivo, é interessante delimitar, né, o campo de atuação. Vamos abrir um ralo espiritual aqui para demandar a energia lá para dentro. Tem algumas casas, e alguns, até casas que a gente já passou, a última casa que a maioria dos irmãos que está aqui frequentou, era-se pedido para fazer sempre magia fechada. Ah, não risca ponto aberto, não, risca ponto fechado. Então aí o Rubens ele classifica, né? Então, não sei se todos sabem, mas o Rubens Saracen ele tem a classificação dos orixás em 7 tronos, né? E cada trono tem um orixá masculino e um feminino, né? Se formando um casal. E dando 14 orixás. Então vamos começar aqui rapidamente, só dando uma olhada para vocês verem a complexidade que é. E Oxalá então seria uma estrela de 5 pontas, simples. Logunã Oiatempo, que faz parte do Oxalá, é super complexo, nem dá para ver de tão complexo é. Imagina um médium receber uma entidade e tiver que riscar isso. Não tem como. É impossível. Oxum já é uns coração mais torto, Oxumaré já é como se fosse umas correntes, né? Ou até parece quando você olha essa mandala. Lembrando que essas mandalas a gente chama de força pura do orixá. Por isso que a gente risca, às vezes, pondo um coraçãozinho, é uma força já mesclada. Imagina assim, a energia pura de Deus no amor. É uma coisa muito forte. Aí, quando a gente fala que vai mesclando as energias e vai condensando, vai agregando matéria e chega até a gente no físico, a gente não precisa muitas vezes de usar uma energia pura. Então, desenhando um coraçãozinho, mais simples que for, você já está usando a energia de Oxum. Aí Oxóssi, né? Tem o triângulo com a bolinha, Obá, Xangô, Egunitá. Ogum é semelhante, tá vendo? E o Rubens, ele coloca até a força a cor da energia, né? Inhaçã, e assim vai, seguindo. Eu já passei 1 hora já. Não vou me estender aqui, mas seria mostrar o campo de atuação de cada força. Mas a gente, por dedução, a gente consegue, né? Por exemplo, o trono masculino da lei vai trabalhar as questões da lei, né? E assim, por aí afora. Eu não vou entrar não vou ler tudo isso aqui não, porque eu já gastei muito tempo. Então tem dos 14 aqui. Já pensou fazer isso aqui? Todas essas estrelas nessa geometria perfeita. Precisa de esquadro, de transferidor, precisa de um monte de coisa. Não dá para arriscar isso na mão. Imagina um médio incorporado, né, que a gente fala que hoje eu pessoalmente não acredito mais, deve ter menos de 0,1% de médios que são que não fazem parte do trabalho, né, que são inconscientes. Eu acredito sim que já algumas décadas que a espiritualidade vem parando com isso e pondo o médium para ser não só coadjuvante, né, mas participante, né, tá ativo, à frente também. Cabe muita coisa a nós estudar. Agora você imagina, você tá lá irradiado, né, vamos colocar assim, tá conectado a uma outra consciência e tem que fazer um desenho do trono feminino aí do conhecimento, do meio aí, é complicado. É difícil. A pessoa, no mínimo, tem que ser artista, tem que ser desenhista para fazer. Então, geralmente, essas mandalas, na cultura do Rubens, é feito antes. O médio faz lá, sem incorporar, abre a mandala, põe todas as oferendas, coloca os assentamentos das velas, faz as firmezas, os pedidos, ativa a magia, aí depois começa o trabalho. Seguindo. Rubens também ele coloca duas coisas assim importantes, e aqui dá para a gente usar de forma consciente. Ele coloca o símbolo sagrado de cada linha e também ele coloca a mandala. A mandala é a energia pura do orixá. E o símbolo, esse símbolo é o símbolo que a gente pode fazer antes, né? E geralmente a gente
usa os símbolos dos orixás para adentrar dentro e receber o magnetismo dessa força. O símbolo também é muito usado, e o Rubens recomenda, né, fazer amuletos, gravar isso em placas, seja de madeira, de metal. Vou dar alguns exemplos de Logunã aqui, ó. Trono feminino da fé, Logunã. A gente tem um filho da casa, o Fernando. Minto, o Fernando não. O Pinho, que a gente acredita que ele tem essa força da fé muito grande no trono feminino. Ele poderia muito bem pegar esse símbolo e fazer um quadro. Não teria problema nenhum pintar, deixa eu pôr aqui uma coisa, pintar todo colorido, né, de várias cores, multicores, mas não esquecendo de algumas cores que remetem ao trono, e colocar, por exemplo, na sua sala. Ele estaria recebendo a energia do orixá, a juntó dele, diretamente toda vez que entrasse na sua casa. Isso não tem problema nenhum. Por isso que o Rubens abriu essa magia, essas coisas. É para justamente o trabalhador usufruir no cotidiano, não só no trabalho mediúnico. Porque riscar pontos assim são difíceis. O torno masculino do amor, o Xumaré, o Fernando, né? Seguimos. Josse. Um exemplo, né? Fico pensando aqui. Imagina a Maria Cristina riscando esse ponto aqui. Olha a complexidade disso. Não dá. Não dá. Acho que nem desincorporado dá. Incorporado teria que ser quase uma semi. Quase inconsciência para poder fazer algo tão magnífico assim de detalhe. Seguindo. Eu vou depois estar passando os livros para quem tiver interesse, aí estuda mais detalhe. Lá no livro, ele não dá só o símbolo e a mandala, não. Ele dá outras chaves menores. Eu não vou lembrar os nomes, mas tem vários outros chaves menores que compõem aí também. Trono da lei, trono da evolução e o trono da geração. Uma coisa importante que também faz parte da parte iniciática da Umbanda Sagrada é você entender que todo círculo, né, vocês perceberam que a maioria é mandala, né, uma forma ovalada, né, circular, e aqui ele descreve que o norte, o sul, o leste, o oeste, o noroeste, os meridianos do ponto, cada quadrante desse tem uma função. Cada quadrante desse tem uma função. Então, por exemplo, movimentar. Quem que movimenta? Por exemplo, né? Yansan. Então, esse campo seria dedicado a... Se você desenhar alguma coisa aqui, ela vai se movimentar. Você põe um coração. Então, você está dizendo que precisa de movimentar questões relacionadas a sentimentos, a emoções. Decantador aqui no campo inferior. Nossa, eu não estou pondo a seta, né? Vocês acho que não estão vendo. Perdão, viu, gente? Minha falha. Esse campo inferior aqui, ó, ele é decantador. Então, seria o Baluaê ou até o Mulu. O Mulu seria mais aqui, né, nesse campo aqui. Então, inferior esquerdo, tá vendo? Paralisador, o Mulu. Tem uma viciosidade, uma viciosidade tem que trabalhar. A pessoa tem o hábito do tabagismo. Então, vai fazer algum símbolo ali, nesse campo, a entidade vai trabalhar para descarregar. Vai acender uma vela, vai colocar algum elemento mais para aquele canto inferior direito. Então, cada posição da mandala, e nos níveis, hein? Quanto mais perto do centro, aí no centro geralmente é firmado a força que está trabalhando aquela mandala. Por exemplo, eu vou pôr uma vela verde, força do conhecimento. Então, quanto mais longe estiver, mais diluído a força do conhecimento, quanto mais próxima do centro, mais energia do conhecimento é necessário
para aquilo que vai ser riscado. E aí você começa a cruzar as energias e usar de forma a misturar as qualidades de Deus. Tá bom? Seguindo. Aqui é um resumão, tá? Eu vou passar de forma rápida, mas aqui seria símbolos mais simples, que é mais fácil de identificar e é mais fácil de escrever. Eu quero falar sobre a fé. Se fazendo deixa eu pôr a seta. Se eu fazer um círculo para abrir a magia e pôr só um ponto no meio, você já está chamando Oxalá, a fé. Fez uma espiral, Logunã e a tempo. Tanto é que na Umbanda Sagrada, Logunã é o orixá que rege a linha dos boiadeiros. Então não é à toa que as entidades boiadeiras fazem como se fosse uma espiral sem fim, né? Como se estivesse rodando laço em cima da cabeça. Trono do Amor, Oxumaré. Na Umbanda Sagrada, Oxumaré rege a linha das crianças. Então, eu estou falando essas coisas para vocês terem o símbolo na cabeça. Então, ele parece um pirulito, não parece? Então, olhando dessa forma, fica mais fácil. Oxum, coração simples. Trono do conhecimento, Oxóssi. Setas, qualquer tipo de seta, aqui está 7 setas, mas qualquer seta que você colocou dentro do círculo mágico já está remetendo ao Oxóssi. Diferente se fosse da Mata Silva, que já seria preto velho, né? Porque está uma seta reta. Então, olha como que muda muito um simples reta, se você curvar ela em uma programação magística é uma coisa, em outra já é outra. Muda tudo. Como é difícil. E você pega um médio que estuda tudo e tem todos os conhecimentos e mistura, tá errado? Depende da casa. Por exemplo, na nossa casa não tem problema nenhum de estudar. Aí cabe a todos os trabalhadores estudar tudo para entender. Oba! Se a gente fosse falar assim, ó, essa é uma magia semi-aberta, porque ela não está totalmente fechada, magia fechada, apesar de ser um coração, é magia fechada, só se desenhar símbolos fora, que vai ser uma magia aberta, fechada. Aqui ela é fechada. Vamos para Xangô, trono da justiça. É a estrela de Davi, a estrela de 6 pontas. Egunital, fogo eterno, então é algo que remete a muita energia. Se a gente for ver no W da Mata Silva, Xangô é os rainhos, né? Já para a Umbanda Sagrada é o trono da justiça, mas só que da parte feminina. Né? Gunitá é o fogo que destruidor. Trono masculino da lei. Olha lá, 2 espadas. Se a gente for pegar o W da Mata Silva, aqui já seria preto velho, né? Linha de preto velho. Olha para você ver, os mesmos símbolos tendo conotações totalmente diferentes. Inhaçã parece um ventilador, né? Ele é mais simples, ele não tão curvalado igual o chumaré, que parece realmente um pirulito, e aqui parece um ventilador, que é os ventos, a renovação, o cumprimento da lei, né? Lembrando que esse trono é eólico. Trono da evolução. Então, qualquer tipo de crucifixo, cruz, nesse caso aqui, esse símbolo simples, né? Ele está aberto. Nanã, do Uruquê. Seria 2 luas, né? A lua minguante e a lua crescente. Ele parece também o símbolo, se eu não me engano, no horóscopo Gêmeos ou é Peixes? Lembra os dois. Trono masculino da geração. O Mulu. Aí, ó, esse tá fácil. Ó. O Mulu é a morte. Então é um alvo lá, ó, o alvo na seta, headshot, o Mulu. E Iemanjá é uma concha. Quem leu aí o romance aí do Cavaleiro da Estrela Guia, os 3 volumes do Rubens Saraceni, sabe muito bem o poder desse símbolo aqui de geração, de criatividade e tudo mais. Seguindo, agora funcionou a seta. Aqui é um resumo mais simples ainda, apesar de ter mais contexto, mas o símbolo grifado é mais simples que tudo que a gente viu ainda. Então, o trono da fé, o trono cristalino, né? O Xalá é a fé, Logunã é a religiosidade, trono cristalino, congregador. Então, para representar o cristal, o trono cristalino, um cristal mesmo. Eu esqueço o nome desse símbolo matemático, hexágono. Esqueci.
Se eu falei bobeira, me perdoe. Seguindo. Trono do amor. O trono do amor é Oxum rege as emoções, Oxumaré é a concepção. Por isso que é as crianças aqui. Elemento mineral agregador. Então, seria um tijolo mesmo, né? Um quadrado, né, que representa a matéria, algo material. Oxóssi. Oxóssi rege o conhecimento, Obá rege o raciocínio. Elemento vegetal expansor. Qualquer flor, qualquer desenho de pétala, folha, Oxóssi. Trono equilibrador. Xangô, justiça, Egunitá, Oroimá, equilíbrio. Elemento ígneo, equilibrador. Fogo, chama, o próprio uso do elemento fogo mesmo nas velas, né? A magia das 7 velas sagradas, né? A magia de Pemba, geralmente tem uma vela lá. Então, geralmente tem a energia de Xangô em todos os pontos. É difícil a gente ver um ponto riscado que não tem uma vela firmada, né? Então, o elemento eólico está ali, o elemento aquático está ali, o elemento ígneo está ali também na vela. Trono da lei, Ogum, a ordem e ação, movimento. Elemento eólico, ordenador. Então, um ventinho. Então, tudo que remete ao ar. A gente sabe que dentro das ordens iniciáticas, a espada, o punhal, representam também o raciocínio, o elemento ar. E no torno da evolução, o Baloaê rege a evolução e Nanã a maturidade. Elemento telúrico, transmutador. O símbolo, ele nada mais é que um símbolo de passagem. A gente pode imaginar que aqui seria o plano físico, né? Então o embaixo e o em cima. Então o embaixo a gente nunca evolui, mas vai ser pior, né? Vai ser mais condensado, vai ser mais complexo os planos inferiores. E os planos superiores a gente desagrega, né? A gente eleva o espírito, a gente fica mais leve, maior. Então é um símbolo de elevação, né? E de introspecção. E por último, não menos importante, o torno da geração. Imanjá gera a geração, Mulu a estabilidade. Trono aquático gerador, o símbolo é qualquer coisa que remeta à água. Tá? Nos pontos também a gente põe sempre um curiadorzinho ali, uma bebida para a entidade, é a mesma coisa. Deixa eu ver. Saindo já da Umbanda Sagrada, vamos para outra vertente, que essa é o perigo da história. Lembra daqueles livrinhos que eu falei que a gente pega na internet? No meio deles tem umas pegadinhas, tem esses símbolos aqui. Não sei se alguém já reconhece ou tem conhecimento sobre isso, mas esses são símbolos da Goécia. São símbolos ou selos, né? Que a gente chama de selos dos demônios. Na Bíblia Sagrada fala dos 72 anjos, e tem um personagem dentro da Bíblia também, abrir um som de alguém aqui, peraí. Que é o rei Salomão. O rei Salomão já tinha tudo, tinha poder, tinha todo o dinheiro, né? Reinava tudo, e ele recebeu a visita de um anjo. Salvo engano aqui, era Miguel. E o anjo ofereceu assim: o que você deseja? Salomão desejou: eu desejo conhecimento. E com isso ele conseguiu o primeiro selo do primeiro demônio. Então o que ele fazia? Ele tinha um selo que aprisionava o demônio. Então ele evocava o demônio e aprisionava ele, escravizava o demônio. E ele foi fazendo isso com 72. Para quem estuda Cabala hermética, tem a árvore da vida, né? Que tem os 72 caminhos e os 72 nomes de Deus. E tem a árvore inversa, que é Kefilote, esqueci o nome. Mas a árvore negativa, que é dos 72 demônios. Então o que eu quero que vocês separem nesses desenhos, principalmente nesses símbolos aqui, ó. Nesses símbolos que parecem um crucifixo. Vejam que eles estão presentes em quase todos.
Esse tipo de coisa a gente não quer que apareça em terreiro nenhum. Porque se uma pessoa vai lá, né, pega aqueles livrinhos lá, Exu Marabou, e tem esse desenho lá, você vai lá e risca, você está evocando um demônio para dentro do terreiro. Aí imagina o trabalho que vai ser para a espiritualidade em meses de problemática. Então esse tipo de desenho não pode aparecer de jeito nenhum. Eu coloquei na tabela do lado aqui algo que é semelhante, né? Esses são dos anjos. Mas vejam que a grafia e as escritas são muito parecidas. Então, nem de anjo e nem de demônio. A banda trabalha com anjos, não trabalha com demônios. Mas não é necessário evocar anjo. Que anjo, a gente vê dentro da religiosidade, ele é de outra vertente, é da religião cristã. A gente não precisa de escrever nada disso. Então, o meu recado para todo mundo que está me ouvindo é: seja o mais simples possível. Não tenta fazer algo desse tipo, porque esses daqui são os nomes dos demônios e dos anjos. Isso é a assinatura deles. E quando é feito isso dentro da egrégora da Goécia, que você faz todo um campo mágico e escreve e evoca esse demônio, é para você confrontar ele, para você vencer cada viciosidade e tem as virtudes e os defeitos, vencer os defeitos que cada demônio traz. Então não é algo de Umbanda isso, é outra coisa, é outra vertente. Eu não estou criticando aqui quem segue a Goécia, mas esse tipo de coisa não pode aparecer em terreiro de forma nenhuma. De forma nenhuma. E só toma cuidado. Agora que vocês viram, e eu dei essa chave aí desses símbolos, quando vocês pegar aqueles livros de 3.333 pontos, vocês vão ver que tem um monte. Aí vocês vão pegar, se só digitar lá, 72 demônio Goécia, vai aparecer essa imagem na internet. Vocês vão lá e comparam, tá igualzinho, o cara copiou de um selo de demônio. Aí vai um desinformado, um camarada e escreve isso lá, conscientemente no terreiro. Conscientemente não, né? Porque ele não sabe o que ele está fazendo. Aí abre aquele portal, como eu falei, o portal ele muda aquele espaço mágico, abre portais dimensionais, chama o camarada, ele vai chegar lá e fala: quem que me evocou? Ah, ninguém? Rebenta tudo. O grupo, a corrente, a casa, a vida. E esse aqui, alguém já viu esses tipos de ponto? Esses pontos, acho que eu vou abrir o áudio de todo mundo, se alguém quiser falar. Só se estiver muito chiado, eu muto todo mundo de novo. Também, eu não consegui desmutar todo mundo. Quem quiser falar alguma coisa do que acha desses pontos, é bom ou ruim? Alguém quer falar? Ninguém? Tá, eu vou seguir. Esses pontos são pontos positivos, são bons. É de uma vertente que é pouca vista, né? Que aqui é do voodoo, a religião de voodoo. Lembrando aqui que religião é a prática do bem. Não dá. Tudo que você pega um conhecimento que aquela religião passa e você inverte ela, você deixou de fazer aquela religião e passou a fazer outra coisa. A gente sabe muito bem que muitas magias negras é feito com, por exemplo, a Bíblia. Se rasga páginas, se inverte versículos e faz magia negra com a Bíblia. Então, o voodoo é a prática única e exclusivamente do bem. É feito. E uma coisa que eu quero chamar a atenção são sempre esses. É um desenho bem elaborado também, mas esse a gente tem condição sim de fazer. As entidades que fazem, geralmente. E ele tem sempre esses asteriscos. Alguém está perguntando? Deixa eu ver aqui. Surgiu uma pergunta aqui, deixa eu ver, Fábio. O preto velho que eu trabalho, ele risca um parecido com este inferior da direita. Riscado um cruzeiro. Então, eu não sei o significado, tá? Mas dentro da religião é algo que é trabalhado. A gente vê que são símbolos, né? Que são pontuais. Aqui, por exemplo, quem trabalha com massagem,
trabalha com coisas corporais, o voodoo é algo que deveria ser estudado, porque o voodoo ele trabalha diretamente com os pontos de energia do corpo. Tanto é que faz os bonequinhos lá, né? A intenção da religião voodoo faz os bonequinhos para curar, tirar câncer, tirar nódulo, tudo fazendo com os bonequinhos. Eles usam esse tipo de símbolos. E eu chamo a atenção ali para aquela foto ao lado, que não foi riscada, né? Ela provavelmente é uma pemba ou algum pó ou uma farinha e foi desenhado no chão desta forma. Igual eu falei, é uma outra forma. Uma coisa que eu chamo sempre a atenção do voodoo, é fácil você ver se é voodoo ou não, porque ele sempre tem ele é feito na vertical, como se fosse a coluna vertebral da pessoa, e ele se desenvolve para os lados. Então, se você vê todos aqui, chamam muita atenção, né? Dá para perceber que os chakras, ele sempre vem nessa disposição vertical. Eu ia falar horizontal, sempre confundo vertical com horizontal. Tá? Então, esses são positivos. Mas, geralmente, por exemplo, se a gente vê isso na nossa Umbanda, eu posso quase afirmar que o nosso colega que comentou que o preto velho dele risca algo semelhante, eu posso quase afirmar que o seu preto velho, ele é quimbandeiro. Ele é quimbandeiro. Tá? E esse aqui, ó, agora já é perguntinhas. Eu vou abrir o áudio. Já está acabando, deve ter mais uns 2 ou 3 slides. Eu preciso da participação. O que vocês acham que é esse ponto? Já consegue ver? Oxum. Vamos começar assim, ó, pela vertente. Que vertente de Umbanda esse ponto é? É uma magia fechada. Magia fechada, perfeito. Oxalá, amor. Vamos avaliar. Sempre pensa assim, ó. Esse ponto dá para falar que é de Umbanda sagrada, tá? Dá para afirmar isso. Que está num círculo, ele está os quadrantes dividido. Então, por exemplo, ó, positivo direito. Então está trabalhando a fé mesmo. É um ponto de Fé, preto velho. amor. É um ponto de preto velho que está no centro. Dá para ver que isso é uma magia de preto velho. Tem, eu não sei se aqui é café ou vinho, mas tem o copo d'água. E está trabalhando também, ó. Provavelmente aqui o rosinha está trabalhando o magnetismo, né? Colocar energia de nanã. E tá para descarregar e trabalhar questões negativas dos sentimentos e do amor de Oxum e também trabalhar desequilíbrio na fé. Que esse aqui é esgotador, paralisador. Olha o tanto de informação que a gente já consegue descrever de um ponto agora. Vou passar para o próximo. Se passar, né? Agora não passa. A gente aprende. E esse? Quem chuta? Cadê a Karen, o Anderson? Eu não tô. Queria ouvir a voz deles. Quem arrisca? Ninho. Visitante. Não estou conseguindo identificar aqui os desenhos, mas não. Vou tentar dar um zoom aqui, peraí. Ó, vou começar aqui e vou subindo, tá? Melhorou aí? Melhorou. Alfa. Tem algumas coisas em língua. Egípcio? Pô, vejo uma magia. É egípcio aí. Magia Wicca? Não. Não, né?
Esse é um campo de evocação poético. É de evocação de demônio. Aqui é o círculo onde o mago fica, né? E nesse outro triângulo na frente é onde ele evoca o demônio. Quando começar com um nome assim, ó, Aleph, que é os nomes de Deus, tá? E aqui também está escrito o nome de Deus, que é a proteção da pessoa. Mas esse tipo de coisa não é para aparecer em terreiro. A gente não quer evocar demônio nenhum lá. Então a gente tem que conhecer isso aqui para nunca aparecer esse tipo de coisa lá. Aí aqui tem os nomes do danado lá. Ó. Tem o nome de um anjo, ó, Micael. Mas é para tudo segurar o danado. Então a gente não quer esse tipo de coisa. Aqui eu vou mutar todo mundo. É um vídeo, mas ele não tem áudio, tá? Eu vou... Você do bolão aí? Ó, já matou, hein? O Balu aí. De cara, só de ele já matou. Eu vou mutar todo mundo, tá? Ué, mute. Esse é o último slide, tá, gente? Já tá terminando. Apertei play. Peraí, vamos tentar aqui. Não é possível que não vai passar o vídeo. Não é possível. Deixa eu ver se aqui vai. Não quer passar o vídeo, gente. Deixa eu ver se está salvo aqui. Se puder, tá na lixeira. Que coisa de louco. Ixi, limpei a lixeira. Ixi, vai ficar devendo. Mas eu mando no grupo agora e eu mando para as pessoas. Aí as pessoas que eu não... Os visitantes provavelmente conhecem alguém aqui da casa. Aí eu peço para quem conhece mandar o vídeo. É legal. Ele vai mostrar algumas magias da Umbanda Sagrada. Tá? Nossa, mas por que o vídeo não está passando? Testei, gente. Eu testei. Bom. Então eu vou... Como não estou conseguindo... Eu vou encerrar por aqui e vou abrir para discussões e perguntas. Deixa eu parar de... Stop. Abrir. Pronto. O que eu tinha para passar é isso. Muita coisa para estudar, mas o recado final que eu quero deixar para os trabalhadores da casa: sejam simplórios. Igual eu falei lá no começo, o pensamento é a chave de qualquer magia. Seja acender uma vela, a firmeza que você tem no pensamento. Você tá mutando aqui. Pera bem. E acho que é isso que eu tinha que falar. Alguém quer fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta, algum comentário? Fica à vontade. O Fábio, não tá saindo a sua voz. Eu tô vendo você... Não tá saindo ainda, eu não sei por quê. Eu tô vendo você mexer a boca, mas não tá... Alção. Ei, São. Eu tô sem... Não. Tá bom. Depois você fala. Tá bom. Oi, Gustavo. Oi. É a Mônica. Oi, Mônica. Ricardo, gostaríamos de agradecer. Foi muito bom. Elucidou um monte de curiosidades, um monte de dúvidas que a gente tinha. Muito, muito bom. Obrigada, viu? Obrigado, Gustavo. Eu que agradeço. Ó,
fica aí para o São, que é o responsável pelos estudos, ele direcionar algum médio e algum tema. A gente pode fazer isso aos poucos, mas a intenção, eu dei o pontapé inicial aí para incentivar a gente a pegar algum tema, estudar e fazer essa prática aqui. Eu fui extensivo, né? Eu gastei quase 2 horas, não era para gastar tudo isso, mas só que eu acho que o tema hoje era um pouquinho complexo, só por causa disso. Foi muito bacana, valeu a pena, muito bom. Você vai disponibilizar o link em algum lugar? Eu ponho no grupo e os visitantes que quiser, eu salvo em PDF essa mesma apresentação e mando sem problema nenhum. Isso não tem nada oculto, não, é tudo... A Umbanda, e gente, na sua Umbanda página também? Na Oi? página do YouTube também? Eu posso pôr. Posso subir o vídeo eu vou pôr no YouTube, sim. Legal, legal. Fica muito bom. Tem 2 perguntas, deixa eu ver aqui. Obrigado e parabéns. Eu que agradeço, Fábio, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo. A gente vai sempre tentar fazer todas as quartas às 20 horas, tá? A gente, não sei quem que é o conhecido seu, acho que é o Binho, né? Ele te manda o convite sempre. Quer falar alguma coisa, Viviane? Só desmuta, se você quiser falar. Não? Ela pode desmutar, bem. Não. Senão a gente encerra. Você tá rindo, filha, tá vendo? Ela fica me chamando a atenção aqui na frente de todo mundo. Você tá vendo? Vocês veem o que eu sou. Moção. Vou abrir a câmera aqui e mostrar ela de pijama aqui e ela para. Tá aqui, cadê? Gente, então tá bom, vou agradecer. Espero que seja incentivo e o São vai passar uns temas mais difíceis aí pra turma. Sansão, a Viviane tá aí, a prima nossa, de Mogi das Cruzes. Obrigado pela presença, Vi. Eu já vi ela aí. Eu conheci ela. Bacana demais, viu, gente? Abraço, boa noite para vocês, boa semana. Boa noite, Boa semana, fica tudo irmão. com Deus. Boa noite. Boa noite. Muito boa aula. Agradeço aí compartilhar com a gente seu conhecimento e é um tema até que acho que estende até mais algumas aulas aí. Bem, o Binho é o da parte 2. Pode ser, vamos pensar aí numa data aí. Já vai montando já, Binho. Beleza, nós vamos conversando. Então tá bom. Gostaria de parabenizar aí a iniciativa do Gustavo e a palestra brilhante, né, que foi bem sucinta, né, e abriu uma palestra que abriu possibilidade de nós fazermos estudos mais aprofundados. Então, Gustavo e eu colocamos à disposição aí os trabalhadores que queiram aprofundar esse assunto e sugerir temas para as próximas palestras. Um abraço para todo mundo. Ô Ney, fica à vontade. Quer fazer alguma pergunta? Eu queria só agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e comentar que a importância, né, do Cambono também, saber um pouquinho dos pontos, porque o Cambono normalmente ele roda o terreiro inteiro, né? E aí ele vai estar sabendo ali as entidades que vão estar trabalhando naquela noite. Você pega, por exemplo, uma gira de 7 linhas, onde tem várias entidades, vários orixás, né? Entidades de vários orixás trabalhando ao mesmo tempo. O conhecimento do ponto indicado, ele vai permitir para o Cambono saber o tipo de entidade que está ali, o que ela está fazendo ali. E lá na nossa casa, em particular, nós temos um mentor, o dirigente da casa, que ele diz que ponto para a casa inteira. Então, a gente, tendo conhecimento do ponto, a gente vai saber o que vai estar sendo trabalhado, que tipo de energia naquela noite. Então, agradeço aí a participação e, se eu tiver oportunidade, eu vou voltar mais vezes. Eu que agradeço, Ney. É uma satisfação ter uma pessoa tão valorosa. E, com certeza, justo e perfeito mesmo a tua colocação do Cambone. O Cambone é o juiz, né? Ele é o que vai ver se está sendo feito coisa certa ou errada. É isso mesmo. É um outro tema, né? Cambonagem, acho que é, com certeza, um tema que a gente pode discutir aqui. Dá para montar uma palestra aí. Na nossa casa, nós temos o cuidado
o descarrego do ponto. Né? Nós temos de acordo com o nosso caso, nós temos uma maneira de fazer o descarrego do ponto, já que foram impregnadas algumas energias mentais ali, depois tem que ter o cuidado da gente fazer o descarrego dessas energias. Justo. Perfeito. Gente, então eu vou encerrando, agradeço a todos e quarta-feira que vem a gente está novamente aí com outro tema. Obrigado e boa noite a todos. Fiquem com Deus.